Agora a gente vai Opa. conversar com o Matias Locke. Ele é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, e ele vai falar sobre atividade física e determinantes sociais e comerciais, se eles estão sendo suficientemente considerados no Brasil e no mundo para atingir os ODS até 2030, especialmente o ODS 3.4, e quais ações nós precisamos priorizar. Eh, então, pode começar, Matias. Alô, obrigado, Dani. Tá aparecendo a minha apresentação? Sim. Ótimo. Controla meu tempo aí, tá, Dani? Vou tentar dentro dos 15 minutos ali, até em função do atraso. Bom, agradeço imensamente, tá, o convite, é uma honra para mim, primeiro fórum que eu estou participando. Agradeço o Mark, todo o pessoal da organização, as pessoas que me indicaram, o professor Átila e o professor Fábio, que são militantes importantes da área da atividade física. Então, vamos lá. Como você já mencionou o título é bastante abrangente, até pretensioso. Já adianto que não vou ter todas as respostas aqui, tive que fazer algumas escolhas importantes. Inclusive, do cenário internacional, eu optei por fazer uma passagem bem rápida, muito mais indicando o Observatório Global de Atividade Física, que acho que tem informações bem interessantes sobre a temática de diversos países do mundo, e um trabalho recente, de agosto do ano passado, em que os autores revisaram mais de 500 estudos de mais de 160 países e observaram um aumento da inatividade física geral, né, do ano de 2010, que era de 23,4% a estimativa, para 31,3% em 2022. E observaram que em 52% dos países havia uma tendência de aumento da inatividade física geral, né? O que indica que a meta, né, de diminuição da inatividade física de 15% entre 2010 e 2030, a seguir nesse ritmo, não vai ser atingida. Salvo algumas regiões específicas que parecem que têm conseguido avanços importantes, como a Oceania e a África subsaariana. No contexto brasileiro, acho que até a gente tem algumas notícias um pouco melhores. Eu vou apresentar alguns pontos, né, focados então principalmente no nosso contexto, mas como eu já mencionei, eu tive que fazer algumas escolhas. Então, muita coisa que poderia ser importante para essa temática ficou de fora. Aqui uma contextualização bem rápida, principalmente para quem, né, não necessariamente acompanha a área. Entender que o Brasil é um polo importante de produção de conhecimento e que tem avanços importantes na vigilância, na política e na pesquisa relacionada a esse tema, ainda que falte uma política específica, né? E eu vou chegar nesse ponto lá no final da apresentação. Então, a gente tem inquéritos importantes, a gente tem políticas importantes que citam a questão da atividade física, a gente tem ações importantes, não só no contexto do Sistema Único de Saúde, que abordam essa temática. A gente tem documentos importantes, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, o Guia de Orientação para Breve Aconselhamento, que espero que seja lançado pelo Ministério da Saúde em breve, mas cuja versão já passou pelo processo de consulta pública. E, como eu coloquei ali, o Brasil é o quarto país do mundo em termos de pesquisa nessa temática, né? Reforçando o argumento essa contextualização do Brasil ser um país importante nesse cenário. Então, assim, dado esse contexto, eu acho que a gente pode afirmar que muita coisa tem sido feita, né? É absolutamente difícil afirmar se é ou não suficiente, possivelmente a resposta mais perto, mais próximo a próxima do correto seria o parcialmente, aí usando uma analogia batida e clichê, duas, né, da balança e do copo meio cheio ou meio vazio. Acho que a gente pode afirmar que entre avanços e retrocessos, a gente teve mais avanços do que retrocessos, principalmente a partir dos anos 2000. Tá?
Aqui a gente tem o dado do Vigitel, né, sobre a prática de atividade física no tempo livre, e a gente observa uma tendência de crescimento na população brasileira, né? Há ali um decréscimo durante a pandemia, como era esperado, mas a gente tem números até animadores nesse sentido, considerando a complexidade que é promover a prática de atividade física. Então, a gente observa uma tendência de aumento na prática de atividade física no tempo livre. Quando eu considero os dois inquéritos de abrangência nacional com adultos, né, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019, eu também observo, a gente também observa um crescimento na prática de atividade física no tempo livre, de 22,7% para 30,1%. Isso não é pouca coisa numa variável tão complexa quanto a atividade física. Quando a gente estratifica por sexo, faixa etária, escolaridade, raça, cor, a gente observa essa mesma tendência de crescimento em relação à prática de atividade física no tempo livre. Então, um outro ponto que eu quero trazer para vocês, e que talvez seja o principal aqui, considerando a temática da mesa, ou dessa minha fala específica, é que a atividade física, assim como outros comportamentos de saúde, é um tema muito sensível aos determinantes sociais. É muito relacionada à questão da determinação social. Então, quando a gente pega esses mesmos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e de 2019, a gente observa que houve até uma redução na desigualdade, por exemplo, na prática de atividade física no tempo livre de homens e mulheres, segundo faixa etária, segundo escolaridade e segundo raça-cor, mas ainda com iniquidades absurdas. Então, a gente tem avançado, mas ainda persistem desigualdades muito grandes no cenário brasileiro, em relação ao acesso à prática de atividade física no tempo livre, especialmente. Esse outro trabalho de um ex-orientando meu de doutorado mostrou essa tendência, esse gap da prática de atividade física de homens e mulheres usando dados do Vigitel de 2010 a 2019. Então, as bolinhas pretas é a prevalência de atividade física no tempo livre nos homens, e as bolinhas cinzas nas mulheres. Observem como esse gap é grande aqui na idade de 18 a 24 anos. Então, aqui a gente tem determinantes sociais, tanto a faixa etária quanto o sexo materializadas aqui nessa figura. Vejam que no outro extremo, pessoas com mais de 65 anos, esse gap é bem menor, essa diferença. Mas não porque as mulheres passam a ser mais ativas, mas sim porque os homens diminuem muito a prática de atividade física, o que também, evidentemente, não é desejável. Então, a gente tem ainda desigualdades muito importantes no acesso à prática de atividade física, por gênero, por escolaridade, por renda e outras variáveis, outros marcadores sociais. Um outro item que a gente não pode deixar de falar rapidamente é a questão dos domínios de prática de atividade física, o que a literatura tem falado agora no chamado paradoxo da atividade física, que começa a observar que a relação entre a prática de atividade física com desfechos de saúde, ela pode variar conforme o domínio de atividade física. Classicamente, a gente divide os domínios de prática de atividade física em domínio do tempo livre, lazer, trabalho, contexto doméstico e deslocamento. E a pergunta que a gente coloca é: será que todos os domínios são de fato promotores da saúde? Ou a gente precisa, especialmente quando considerados desfechos de saúde mental, considerar aspectos contextuais como a questão que me parece central, se as pessoas estão fazendo por obrigação ou por escolha. E aí a gente não pode colocar no mesmo patamar uma atividade que a pessoa está fazendo porque ela é obrigada a fazer e uma atividade que ela faz
por satisfação, por ter a ver com a sua cultura e assim por diante. Mesmo dentro de um mesmo domínio, a gente pode ter diferença. Vejam essas duas fotos que representam ali o transporte ativo. Me parece bastante claro que uma das fotos, provavelmente as pessoas estão fazendo por escolha, porque elas têm uma boa ciclovia, uma boa bicicleta, segurança, chegam, trabalham perto de casa, provavelmente, porque se fosse muito longe seria inviável também o transporte ativo, enquanto na outra foto, provavelmente as pessoas estão fazendo por necessidade antes de mais nada. Então, será que a relação, por exemplo, com variáveis de saúde mental é a mesma? Nesse trabalho que eu liderei, que tem o professor Fábio, que faz parte do fórum também como coautor, a gente mostrou que a relação na população brasileira com sintomas depressivos varia muito conforme o domínio. De fato, a prática de atividade física no tempo livre é um fator protetor para sintomas depressivos. Agora, os outros domínios eu tenho, em alguns casos, até fator de risco. Então, a gente começar a olhar não só para a atividade física como um todo, mas para os domínios que de fato podem ser mais promotores da saúde. Esse outro trabalho mostra claramente que na atividade física do tempo livre, como eu já mencionei, o maior rendimento, a maior escolaridade, o sexo masculino tem maior prática de atividade física. Mas quando eu vou para outros domínios, que em geral as pessoas fazem por necessidade, é o contrário. São os mais pobres, os com menor escolaridade, no caso ali do contexto doméstico, as mulheres, que fazem mais do que os homens. Então, a importância, em termos de políticas públicas, de a gente enfatizar especialmente atividades físicas no tempo livre e o transporte com bom senso. O transporte tem, né, tudo a ver, inclusive, com a questão das alterações climáticas, do direito à cidade e assim por diante. Então, partindo lá já para a parte final da minha apresentação, em relação à questão estruturante, a gente precisa de uma abordagem sistêmica de promoção da atividade física. E para isso a gente pode aprender muito com a experiência do enfrentamento ao tabagismo e a questão da alimentação e nutrição, tá? Inclusive por sua relação com princípios fundamentais da promoção da saúde. Um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar é que a gente, muitas vezes, intervenções não específicas podem ter um efeito também muito importante nos comportamentos de saúde, né? O Bolsa Família ele não foi pensado para diminuir tuberculose, por exemplo, mas tem uma série de estudos mostrando que ele ajudou a melhorar indicadores de saúde. É uma abordagem inespecífica, digamos assim, nesse contexto, mas que ajuda muito na questão da saúde, dos comportamentos de saúde de maneira mais específica, né? Então, eu não tenho dúvida que se a gente levar desenvolvimento econômico e social, conseguir fazer com que a gente tenha desenvolvimento econômico e social, diminuir desigualdade, a gente vai, de fato, também promover a atividade física. Aqui tem um documento da OMS que traz 4 objetivos e 20 ações. Criar sociedades ativas, ambientes ativos, pessoas ativas e sistemas ativos. Se a gente for ao plano de enfrentamento às doenças e agravos não transmissíveis do Brasil, tem lá uma série de ações para a promoção das práticas corporais e atividade física, na questão da promoção da saúde, da atenção integral à saúde, da vigilância em saúde e da prevenção de doenças e agravos à saúde. Todos numa perspectiva de uma abordagem sistêmica. Agora, bem rapidamente, algumas especificidades brasileiras ou nem tanto, tá? A gente tem em 2013 uma alteração da Lei 8080 que colocou a atividade física como um fator determinante e condicionante de saúde. Ou seja, a partir dali a gente pode interpretar que o acesso à atividade física é um direito humano básico. Mas a gente ainda tem nessa sociedade, né, da meritocracia a ideia de que só é inativo fisicamente quem quer, que brasileiro é preguiçoso, que não adianta pensar política pública, porque, enfim. Então a gente tem essa discussão no imaginário brasileiro, e a gente precisa construir essa ideia de que a atividade física deve ser um direito e não um luxo. E lembrando que a atividade física, né, que um direito não é algo natural, é algo que se conquista. Então parece algo banal, mas é algo que é muito presente
no contexto brasileiro, né? Essa ideia que ainda é em construção de que o acesso à atividade física deve ser um direito das pessoas. A gente precisa também melhorar a formação profissional na área da saúde, de todas as áreas, né? É essencialmente ainda biomédica, centrada no indivíduo e uniprofissional, o que leva muitas vezes a um canibalismo entre as profissões. Tá? Então, a gente precisa melhorar isso se a gente quiser promover atividade física, promover outros comportamentos saudáveis. E, por fim, a questão dos determinantes comerciais de saúde, bem rapidamente. Eu até brinco que, às vezes, os determinantes comerciais encontram a medicalização da vida. A medicalização da vida no sentido para além do remédio, transformar coisas que deveriam ser mais ou menos naturais em algo da área da saúde. Então, muitas vezes, principalmente o mercado fitness, ele procura vender, ele te dá problemas para depois te vender as soluções. Ele acaba muitas vezes mais dificultando a vida das pessoas e sendo uma barreira à prática de atividade física do que propriamente um facilitador como deveria ser. Então, a gente tem essa ideia sempre de consultar o médico, independente da tua condição, tem que ter um plano alimentar, tem que usar a roupa X, tem que ser individualizado, tem que tomar suplemento, e isso a gente precisa superar, porque isso é uma barreira para a maioria das pessoas no Brasil. Ah, e a gente muitas vezes reproduz essa abordagem que mistura a medicalização da vida com essa questão comercial. E a gente precisa falar sobre isso daqui, né? A gente, quando fala de atividade física, a gente não pode esquecer o esporte de rendimento como um aspecto simbólico principal. E muitas vezes o esporte ele é usado para lavagem da imagem, né, de empresas, né? Então veja essa propaganda ali no Mundial de Clubes da FIFA, Be Active da FIFA, olha que bonito. Mas depois dessa propaganda entra propaganda de cerveja, entra propaganda de casa de aposta, entra propaganda de refrigerante, e aí a mensagem fica toda trocada. E aí quem tem filho entende o quão difícil é você problematizar isso muitas vezes. Como um atleta que eu gosto tanto, pai, faz propaganda de bet. Como que bet não pode ser algo legal se ele é um cara tão legal e faz propaganda de bet? Então a gente precisa aprender, mais uma vez aqui, com a experiência talvez do cigarro. E isso daqui a gente não pode naturalizar, né? Essa questão das casas de apostas dominarem praticamente o futebol brasileiro, né? E se a gente tiver, e aí indo realmente para o fim, uma política nacional de promoção da atividade física específica, precisa também enfrentar essas questões e esses determinantes comerciais. Talvez a questão dos determinantes comerciais não seja tão clara quanto é na alimentação, quanto é no cigarro, na bebida alcoólica, mas ela existe também no contexto da atividade física. Então, defendo uma política nacional de práticas corporais e atividade física, uma política que ela pode ser útil, inclusive, para dar maior sustentabilidade às ações e articular essas ações que existem, mas muitas vezes estão isoladas. Aqui tem o QR Code que o Fábio pediu para, inclusive ele colocou no chat ali, né? A gente acredita, e o Fábio tem liderado esse processo, que a hora é adequada para uma política nacional de atividade física, tem um cenário favorável, apesar de diversos desafios. E terminando, acho que passando a bola para Mariane, por acaso, Mariane, acho que tem a ver com o teu tema. Esse é um aplicativo que acho que foi lançado semana passada pelo Ministério das Mulheres e que tem relação com, acho que, a tua temática e com a minha temática mais específica da atividade física, né? Claro que isso sozinho não vai solucionar o problema, mas, assim, dentro de uma série de ações, isso pode ser uma estratégia também importante. Então, agradeço imensamente, Parabéns. espero ter ficado dentro do tempo. Desculpe se passei alguns minutos. Obrigado, Dani. Obrigada, Matias. Passou só um pouquinho, mas eu acho que foi super interessante o que você trouxe e o fato de trazer para a discussão não só o olhar da atividade física, mas esses outros elementos que afetam e trazem barreiras, né, para o acesso e promoção da atividade física. Eu adorei conhecer um pouco mais e fiquei muito interessada nesse aplicativo também. Vamos ver o que a Mariane vai falar. Que de Obrigado. fato a Mariane. Obrigada a você.